Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Tamires e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de português. Hoje vamos falar um pouco sobre os substantivos. Você sabe o que é ou já ouviu falar em substantivos? Vamos lá. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Os substantivos são classificados em 9 tipos. São eles: comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. O primeiro tipo de substantivo que vamos conhecer é o substantivo comum. Os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplo: cidade, escola e pessoa. São 3 exemplos de substantivos comuns. Percebam que quando eu falo cidade, eu falo de um modo muito geral, sem especificar. Eu posso estar falando de qualquer cidade. Os substantivos comuns nunca especificam, nunca caracterizam de forma especial aquele ser ou aquele local, por exemplo. Quando eu falo pessoa, eu posso estar falando de qualquer pessoa, não de alguém em específico, mas de um modo muito geral. O segundo tipo de substantivo que vamos conhecer são os substantivos próprios. Os substantivos próprios são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Por exemplo, Arapiraca. Vejam que quando eu utilizei a palavra cidade como substantivo comum, eu falei de um modo muito geral. Eu não especifiquei de qual cidade eu estava falando. Mas, nos substantivos próprios, eu especifico, eu particularizo esses seres, entidades, países, cidades. Eu utilizei como exemplo a cidade de Arapiraca. Arapiraca é um substantivo próprio. Percebam que eu especifiquei qual é a cidade da qual eu estou falando. O segundo exemplo, Maria. Percebam que eu não utilizei mais a palavra pessoa de um modo geral, mas eu especifiquei. O terceiro exemplo, Brasil. Brasil é um substantivo próprio. Eu me referi a um país especificamente. Lembrando, pessoal, todos os substantivos próprios devem ser escritos sempre com a primeira letra maiúscula, certo? Independente de estarem no começo da frase, no final, antes ou depois de um sinal de pontuação. Todo substantivo próprio deve ser escrito com letra maiúscula. O terceiro tipo de substantivo que vamos conhecer é o substantivo simples. Os substantivos simples apresentam apenas um radical ou palavra. Exemplo: caneta, boneca, desenho. Outro tipo de substantivo que vamos conhecer é o substantivo composto. Os substantivos compostos são formados por mais de um radical ou palavra, diferentemente do substantivo simples, que é formado apenas por um radical ou palavra. Exemplo: guarda-chuva. Percebam que nós temos aqui 2 palavras, não é, pessoal? Beija-flor e aguardente. Outro tipo de substantivo que nós vamos conhecer é o substantivo concreto. Os substantivos concretos designam seres ou objetos reais, representam seres com existência própria e que não dependem de outros para existirem, ou seja, pessoal, são aqueles substantivos que fazem referência, que representam coisas reais, concretas. Por exemplo, cadeira,
sorvete, brinquedo. Esses 3 exemplos são coisas reais que nós podemos tocar, ver. Outro tipo de substantivo que vamos conhecer é o substantivo abstrato. Os substantivos abstratos indicam qualidade, sentimento, estado, ação e conceito. São palavras que não existem por si só, uma vez que dependem de outro ser para se manifestarem. Diferentemente do substantivo concreto, pessoal, que faz referência a coisas concretas, reais, que nós podemos tocar, ver, o substantivo abstrato faz referência a coisas que não são concretas, não, que são imateriais. Nós não podemos tocar ou ver, por exemplo. Vamos citar como exemplo aqui 3 palavras: felicidade, tristeza e medo. Percebam que esses 3 exemplos não são coisas concretas. Nós não podemos tocar a felicidade ou a tristeza ou o medo. Nós podemos sentir, mas não é algo concreto, é imaterial, é algo que nós sentimos. Outro substantivo que nós vamos conhecer hoje é o substantivo primitivo. Os substantivos primitivos são termos que não derivam de outras palavras da língua portuguesa. Esses vocábulos são oriundos de outras línguas e que podem ser latim, grego, francês, inglês, árabe, tupi, etc. São palavras que dão origem a outras palavras, pessoal. Por exemplo, flor, pedra, jardim. São palavras que podem dar origem a outras palavras. Outro tipo de substantivo que vamos conhecer são os substantivos derivados. Os substantivos derivados são tipos de substantivos que surgem de uma palavra por meio de um processo denominado derivação. Esse processo, pessoal, é chamado de derivação. São vocábulos que derivam de um substantivo primitivo, mediante o acréscimo de letras ou sílabas. Lembram que nós utilizamos como exemplos de substantivos primitivos flor? Uma palavra que nós podemos utilizar como exemplo de substantivo derivado de flor é floricultura. De pedra é pedraria. E de jardim, por exemplo, jardinagem. Percebam que essas 3 palavras, floricultura, pedraria e jardinagem, são substantivos derivados, porque derivam, ou seja, partem dessas outras palavras que citamos como exemplo dos substantivos primitivos. Outro tipo de substantivo que vamos conhecer hoje é o substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são palavras que indicam o agrupamento de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Por exemplo, flora, álbum, colmeia. Nós sabemos que flora faz referência a um conjunto de flores. Sabemos que álbum faz referência a um conjunto de fotos. E sabemos que colmeia faz referência a um conjunto de abelhas. Esses substantivos coletivos, pessoal, fazem sempre referência a um grupo de seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. Para melhor exercitar o conteúdo que estudamos hoje, além das atividades propostas no livro didático, faremos também um jogo. Esse é o jogo dos substantivos, pessoal. Para confeccionar esse jogo, vamos precisar dos seguintes materiais: cartolina, tesoura, caneta e régua. Para iniciar a confecção do jogo, é importante que vocês dividam a cartolina ao meio, pois vão precisar das 2 partes.
Nesse momento, vocês podem pedir ajuda de um responsável para desenhar essa tabela na cartolina, pessoal. Vocês irão desenhar uma tabela com 7 linhas e 9 colunas. Vão completar essa tabela com os 9 tipos de substantivos, como vocês estão vendo aqui no vídeo. E a outra parte da cartolina vocês utilizarão para fazer as palavras que serão as fichas do jogo. Nós temos aqui 5 exemplos de substantivos para cada tipo de substantivo. Vocês vão desenhar essa tabela na outra parte da cartolina, escrever as palavras e recortarem. Como vamos jogar este jogo? Esse jogo pode ser utilizado por 2 ou mais jogadores, de 2 a 6 jogadores. O objetivo é classificar o máximo de substantivos possíveis. As fichas devem ser viradas para baixo e embaralhadas. Em seguida, um jogador escolhe uma ficha e posiciona-a no espaço correto, classificando corretamente o substantivo. Caso o jogador cometa um equívoco, deverá passar a ficha para o próximo, que além de escolher a própria ficha, poderá classificar e pontuar com a ficha do jogador anterior. Vence o jogo quem classificar mais substantivos.